medita no livro e na lei, de dia e ativamente sobre a terra. Então não é ler, é meditar. Qual a diferença entre ler e meditar? Primeiro você lê, depois você começa a remoer, pensar naquilo que você leu. Você começa a refletir naquilo que você leu. Você começa a conversar com você mesmo no Espírito, para que o Espírito Santo te revela a verdadeira profundidade da palavra de Deus. Isso é meditar. O crente ele esquece de meditar, quando ele não medita, não vem essa revelação da palavra de Deus. A verdadeira revelação ela vem através da meditação. Quando meditamos, temos a revelação. Quando não meditamos, só ficamos na parte da teologia. A teologia não revela a Deus. A teologia aponta um caminho. Aponta um caminho. É a mesma coisa você chegar numa cidade, numa rua, olhar para uma casa bonita, bem pintada, maravilhosa. Mas lá dentro da casa, você só vai saber se o dono da casa te convidar para entrar. Esse é o mundo espiritual. A teologia não te revela o mundo espiritual, só te aponta um caminho. O mundo espiritual, ele é revelado pelo dono da casa espiritual, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo tinha a resposta para tudo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus. Não é o texto central, mas eu quero que você comece a entender. Porque a palavra de Deus ela tem que ser compreendida, não simplesmente discursada. Tem gente que fala muito e na verdade não entende nem o que diz. Isso o próprio apóstolo São Paulo fala. São mestres da falácia. A gente tem que compreender, porque a Bíblia diz assim: o justo vive. Que fé é essa que o justo vive? Então, eu já ensinei na igreja. Fé vem do hebraico conhecimento. Então o justo vive do conhecimento da palavra de Deus. Não é crer, não é essa fé que a turma imagina. Não é o crer. Eu vou viver do crer. Não. A palavra de Deus não é essa. Quando a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, o justo vive pelo conhecimento da palavra de Deus. Por que vivia Jesus? É só lembrar, Jesus Cristo, quando ele foi tentado, estava lá no deserto sendo tentado, jejum e oração faz parte da vida do crente, mas jejum e oração expulsa demônio? Não expulsa demônio. Jesus Cristo orou e jejuou 40 dias e 40 noites, o diabo estava lá tentando ele. O que expulsa demônio? Palavra liberada. E Jesus Cristo falou assim, no fim da tentação, ele falou: sai-te, Satanás. Então Jesus Cristo mandou ele embora. O crente que ele não aprende, o diabo fica na vida dele tentando, e ele acha que quanto mais ele ora, como se diz o ditado católico, né? Quanto mais ora, mais isso é falta de conhecimento. O que é fé mesmo? Conhecimento da palavra de Deus. Então o diabo vai sair quando? Quando que o diabo vai sair da vida do crente? Quando ele mandar embora. Quando o crente falar: sai, Satanás. E se ele não falar? É só olhar para a Bíblia. Jesus Cristo estava sendo tentado lá e tinha que vencer o diabo. Que jeito que Jesus Cristo venceu o diabo? Porque um dia um falastrão falou assim para mim. Era um cara que ele queria que todo mundo conhecesse ele como um gênio da Bíblia. Era ou não era? E Jesus Cristo venceu Satanás pela briga, pela luta greco-romana. Pode que Jesus Cristo não tapa com alguém? Eu acho que tem gente que quanto mais estuda, como diziam os antigos, quanto mais estuda, mais burro. Conhecimento vem através da meditação e da palavra de Deus. E diz assim: eu quero que você entenda. Aí começa a meditar nela. Medita na palavra, medita. O que é meditar? Ficar remoendo, pensando. Ficar pensando naquilo que você leu. Então, para pensar no que você leu, primeiro você tem que ler. Tem que ler. Pergunta para a maioria do povo evangélico se durante a semana pegar a Bíblia e ler. Pergunta. Um dia eu estava ouvindo uma mensagem e o pregador disse assim: ele falou: se eu não tivesse certeza que meu nome estivesse escrito no livro da vida, eu não sairia daqui até resolver essa questão. Aí eu pergunto para você: quantas pessoas já ficou sabendo que morreu ao sair da igreja? Atropelado, indo para a igreja ou voltando da igreja? E esse tempo atrás uma pastora morreu dentro da igreja. Eu não aceito esse tipo de
pôs. Porque isso é falta de conhecimento. Mas o teu nome tem que estar lá. Porque se quem morreu ou indo ou voltando por falta de conhecimento, e o nome estiver escrito, ele vai. E se não tiver? E se não tiver? Não? Então vamos lá. Deixa eu separar aqui, que eu não quero ler inteiro, porque ele é muito grande, na verdade. Capítulo 22, Mateus, eu já deu ele já? No 29 mesmo. 29 é bom. 29 serve para começar a meditação. Diz assim, ó, 23, 29. Jesus, porém, respondendo para quem? Um grupo de povo religioso, porque era o que mais pegava no pé de Jesus Cristo, era a religião. Os romanos nem sequer davam atenção para Jesus Cristo. Os romanos, só no fim do ministério de Jesus Cristo, foram fazer um trabalho sujo os religiosos, porque o religioso não podia fazer, então apontaram alguém para fazer, porque nem para isso eles tiveram coragem. Mas pediram a cabeça dele. Então Jesus Cristo respondendo disse para quem? O povo da religião: errais, não conhecendo nem o. Onde está o poder de Deus? É só se inverter. Para você entender a Bíblia, você lê e inverte o versículo. Você vai lendo e vai invertendo. Errais, pecais por não conhecer as Escrituras e nem. Onde está o poder de Deus? Na palavra, na Escritura. Então errou por quê? Não leu. Não meditou, não observou, mas esse é o versículo principal que quero que você medita nele? Não é. Não é o principal, mas também você medita nele. O crente ou evangélico está errando porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. E tem crente decorando a Bíblia, citando a Bíblia, achando que aquilo é bonito. É bonito para quem está falando e às vezes para quem está ouvindo. Mas isso muda a vida de alguém? Isso não muda a vida de ninguém. O que vai mudar a vida, o que vai mudar a tua vida é a Bíblia entendida. Quando você entende e aplica ela em teu favor. Aí Jesus Cristo continuou falando a respeito da ressurreição, porque Cristo é a ressurreição. Aí lá no 31 ele fala assim, ó. No 31 ele fala acerca da ressurreição dos mortos não entendidos, que Deus vos declarou dizendo. 32, então 32 que eu quero que você guarde. 32, 22, 32. Então guarda, 22, 32. Então Jesus Cristo diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. A palavra eu sou é o autoexistente. Quando ele fala eu sou, ele fala o autoexistente é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que foi uma revelação para Moisés lá nas cartas. Que eu já preguei sábado passado, eu falei por que Deus apareceu na sarça e por que apareceu em fogo. A sarça era o próprio Moisés, que era uma árvore sem fruto, sem vida, árvore seca. E o fogo é para purificar a vida do homem, purificar das imundícias. Por isso que foi em fogo, viu? Para quem não entende. Então ele continua dizendo, parte B, depois de Jacó: ora, Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de mas. Então olha para mim agora. Você começa a entender agora por que mais de 90% da oração dos crentes não são ouvidas por Deus? Você começa a entender por que Deus não escuta? Por que Deus não escuta o povo da religião? Seja evangélico, católico, seja quem for. Por que a maioria das orações não são ouvidas? Porque é morto. Que ação Deus tem na vida do morto? Em certo lugar, Jesus Cristo fala assim, ó, para os discípulos dele, não apóstolos, discípulos, que falou: mestre, eu quero te seguir, mas deixe que eu primeiro enterre o meu Pai. Qual foi a resposta de Jesus Cristo? Deixe que os mortos se viram nos mortos. Porque o Deus não é Deus de morto. Deus não escuta a oração de quem está morto. Então agora eu quero que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João capítulo 3. Aí você vai entender
mais especificamente esse versículo, para que você medite a semana inteira dele, inteirinho, começa a meditar. Você está vivo ou está morto? Faz uma reflexão com você mesmo, e não minta para você, porque Deus sabe. Você está vivo no corpo de Deus ou você está morto? Você já viu pessoas que têm membro morto no corpo? Você já viu ou não? Gente que tem um bracinho, uma perninha fininha, praticamente sem vida, já viu? Sem mobilidade no corpo? Você queria um membro desse no teu corpo? Você queria? E você acha que Jesus Cristo aceita no corpo dele um membro ressequido? Você acha que Cristo quer um membro sem função no corpo dele? Você acha que ele queria? Quando ele encontrou um homem que tinha uma mão ressequida, o que ele fez? Capítulo 3. Quando ele encontrou um homem que buscava na sinagoga a presença de Deus, e Jesus Cristo encontrou ele numa mão mirrada, uma mão ressequida, o que Jesus Cristo fez com ele? Curou. Curou. O que Cristo está querendo fazer hoje na vida de todos nós? Trazer restauração para a nossa deficiência, mudar a vida, para que eu possa ser um membro ativo no corpo dele. Porque se eu não for um membro que tenha função no corpo dele, ele não responde a minha oração. Tem gente que ele vive de oração dos outros, não quer errado pedir oração, porque Tiago fala: orar uns pelos para que cumpra a lei de Cristo. Tem que orar. Mas o crente que a oração dele nunca é respondida, ele tem que começar a se aprumar na vida. Ele tem que começar a meditar mais na palavra de Deus e entender por que Cristo não está respondendo ele. Porque que pai é esse? Que pai é esse que não tem prazer em ajudar um filho, em dialogar com o filho, em conversar com o filho? Porque na maioria das vezes, quando a gente encontra alguém na rua, um amigo que a gente faz tempo que não vejo, a gente para, a gente dá atenção, a gente conversa aquele papo gostoso, não é? Que papo gostoso você tem conversado com Cristo essa semana? Ou o amigo do mundo é mais importante do que Cristo para você? Qual a importância que você dá para o reino de Deus? Começa a analisar a tua vida. Como diz o apóstolo Paulo, que o homem analise a si mesmo. Porque se você julgar você mesmo, não é nem julgado por Deus. Você não entra em condenação, que o apóstolo Paulo fala: não há condenação. Não entra em condenação. Por quê? Porque você começa a refletir sobre a tua vida. Você começa a analisar, você começa a ver onde você precisa melhorar. De tempos em tempos temos que ter reflexão na vida e analisar em que eu posso melhorar, em que eu tenho que mudar, porque você não é perfeito, eu não sou perfeito. E quem veio na terra e foi perfeito, o mundo matou ele. Porque o mundo, na verdade, ele é hostil para todo aquele que serve a Deus com afinco com verdade. Todo aquele que anda em verdade com Cristo, o mundo é hostil com ele. O mundo não aceita a verdade. Se você manipular a Bíblia, se você mentir, se você usurpar para tirar proveito da palavra de Deus, o mundo te aceita. Você vê um monte de seguidor. Quando você fala a verdade, eles te apontam seus erros, porque você não é perfeito. O mundo não aceita a perfeição. Prova disso que expulsar Jesus Cristo da terra. E Jesus Cristo voltou para um lugar que sempre foi. Mas ele deixou pessoas para dar sequência no ministério. E hoje nós estamos aqui para dar sequência na palavra dele. Com afinco com verdade. Nunca espera o clamor do homem, porque aquele que vive no clamor do mundo, ele não é aceito por Deus. Porque a própria Bíblia de Jesus Cristo fala isso em Mateus 6. Ele fala que se ele fosse do mundo, o mundo aceitaria, como ele é do mundo, o corrigiria. Quem é aceito, tudo bem fácil, o mundo está abraçando os dois braços. Você pode prestar atenção na palavra de Deus, ele é mudando. Seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, agora inventaram um monte de coisa, né? Tem até o próprio Cristo aí na terra. Toma cuidado com isso aí. E toda vez que você ouvir uma palavra de Deus, certifique-se na verdade, antes de comer um pão estragado. Você pode estar comendo um pão estragado. Certifique-se na verdade, porque aquele que for comida estragada, o corpo dele, espiritual, vai se deteriorando. Todo aquele que come comida estragada. Então, certifique-se na verdade primeiro. E nunca repita apressadamente aquilo que você escuta, aquilo que você ouve. Vai certificar na verdade primeiro. A verdade é a Bíblia.
Quando a gente estudava, a gente precisava de alguma palavra, algo que a gente não conhecia, o professor, o diretor falava o que para a gente? E ele falava: consulte o pai dos burro, dicionário, era um apelido. Hoje, se você precisa de alguma resposta, tem que consultar quem? Ninguém chega a Deus sem a Bíblia. E nem todo mundo que chega na Bíblia chega a Deus. Esse é o grande mistério. Nem todo mundo que decora e tem a Bíblia decorada chega a Deus. Mas é impossível chegar a Deus sem a Bíblia. Porque a Bíblia é Cristo e Cristo disse: eu sou o caminho. Cristo é a Bíblia e a Bíblia é Cristo. João fala isso aí no Evangelho de João capítulo 1. Ele é o verbo da vida. Ele é o verbo de vida. Ele é o verbo que traz vida. E ele disse: eu sou o caminho. João 14, eu sou o caminho. Então, para chegar até Deus, você tem que passar pela Bíblia. A Bíblia é o caminho. Te leva a vitória. Então vamos lá. Havia um homem entre os fariseus. O que era fariseu mesmo? Aquele versículo anterior de Mateus 22, lá, 22, 30, 32, aquele era saduceus. Jesus Cristo estava no embate com os saduceus. Aqui Jesus Cristo está no embate com duas principais religiões que tinha na época. Qual a diferença delas? Os dois, grupo religioso. Porque se você analisar, mudaram os personagens da história, mas o enredo é o mesmo. Os saduceus não criam em ressurreição, vida após a morte. Se você lá ler o texto inteiro, Jesus Cristo estava falando a respeito de ressurreição. E Deus é Deus de vida e não de morto. E aqui o embate aqui é contra um fariseu. O saduceu não crê em vida após a morte. Tem gente hoje, religião, que não crê em vida após a morte. Eles creem assim, já chegaram a falar para mim: Deus vai ressuscitar aquele que está na memória dele, quem ele quiser. Então a Bíblia é mentirosa. O cara lê e só entende o que quer. E os fariseus? Os fariseus é aquele que era ferrenho quanto à lei, julgava ser cumpridor da lei mais do que todo mundo. Então aquele que cria em anjo, cria em ressurreição, ele cria na vida após a morte, ele cria, como nós devemos crer, ele cria na Trindade. E o saduceu não, cria só que era só Jeová, só Jeová, só Jeová, só Jeová. Não tem vida após a morte. E vai ressuscitar quem quiser que está na memória dele. Não vai ser todo mundo. Então quer dizer, eu me esforço para cumprir com a verdade, para andar na verdade, e Deus chega no último dia e não vai me ressuscitar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então havia um fariseu, um cara ferrenho quanto à lei, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O que é uma palavra príncipe? Primeiro, está lá em cima, no topo da hierarquia da religião. Quando a gente estuda a respeito desse caboclo aqui, ó, e Jesus Cristo vai falar também dele um pouco mais adiante, ele era um dos principais da religião. Se você analisar hoje, quem é um dos principais da religião aí no Brasil? Quem está no topo da religião? Que fica manipulando a cabeça do povo da igreja? Induzindo, vota desse, vota daquele, não vota aquele outro, como se fosse voto em cabreiro, porque os outros não têm independência, né? Você tem que pensar pela tua cabeça, não pela cabeça dos outros. E tudo aquilo que você for fazer, ora a Deus primeiro. Pede conselho a Deus. Porque aqui no texto a gente vai chegar lá, Jesus Cristo fala assim, ó, para esse caboclo aqui, ó, da religião, fala assim, ó: o vento sopra e ouve-se a sua voz. Já ouviu a voz do vento? O vento fala? Fala, irmão. Então, mas a palavra vento vem do grego, a palavra vento é a mesma palavra do Espírito. Então o Espírito sopra e a gente ouve a voz do Espírito de Deus. Vento é Espírito, é a mesma palavra. Então aqui no texto é Espírito. Então o Espírito sopra e eu escuto a voz dele. E sou guiado por ele. E você também. Se tiver afinidade com ele. Todo aquele que tem afinidade, Jesus Cristo aqui está falando. Mas Jesus Cristo não está falando para qualquer pessoa. Para quem Jesus Cristo está falando? Então a gente leu o primeiro versículo aqui do capítulo. Ele era um fariseu, o líder da religião, príncipe. Ele fala: príncipe é primeiro, um dos primeiros da hierarquia. Quantos príncipes tinha? 24 anciãos, que faz referência aos anjos de Apocalipse. Lá em anjo. Ele fala que não é anjo. Por que é anjo? Porque a própria Bíblia fala: ninguém subiu aos céus quando ele desceu. Então quem está lá em cima é homem. Os caras estudam muito para falar besteira. Entendeu? Então quem está os anciãos que está lá que joga com os pés de Cristo? Anjo. Assim como os anjos estão lá, tem 24 anciãos aqui representando Deus. E hoje tem? Tem ou não?
Tem, mas dificilmente. Por quê? A gente vai lá em Elias dá a resposta. Senhor, só fiquei. Qual é a resposta de Deus? A conversa que há comigo, Elias? Você apareceu 7.000 para mim, só o seu quê, rapaz? Só benefício? Vê o verdadeiro. O verdadeiro está tão oculto que o mundo vê ele. Entendeu? Quem o mundo vê são aqui os anciões da terra. São os da terra. E quem é da terra, fica. No dia da volta de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz assim: ó, eu vou, mas eu voltarei e buscarei um povo zeloso e de boa obra. E se não tiver obra? Quem é da terra fica. Se a tua mente é celestial, você vai correr. Se a tua mente estiver abraçada na terra, onde você vai ficar? Aonde? Na terra. A terra tudo, traga tudo que é dela. Ninguém vai da terra. Ninguém. Sabe o que vai para Deus, como está lá em Jó? O povo voltará e toda a alma tornará a Deus. É alma do espírito do homem, a alma do intelecto do homem, do espírito do homem. Vai a Deus e lá vai haver o destino eterno dele. Se céu ou inferno, ele vai tornar tudo, vai tornar Deus. A sua carne e a tua roupa e tudo que você tem, onde vai ficar? Então seja um homem de Deus, não um mulher de Deus. Senão você compromete o teu destino eterno. Havia um fariseu chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, quer dizer, um líder religioso de alta hierarquia. Você conhece pessoas de alta hierarquia hoje que está mais metido na política do que em cuidar das ovelhas? A preocupação está mais em se aparecer e ganhar dinheiro e poder do que em cuidar. Se verdadeiramente tivesse missão, era para cuidar do que Cristo mandou. Quando foi que Cristo se envolveu na política? Quando que Cristo se envolveu no clamor aqui? Cristo não é o verdadeiro sacerdote? Aceitaram ele dentro do tempo? Aceitaram ele dentro do tempo? Não aceitaram. Ele deixou de ser sacerdote? Expulsaram ele do tempo. Deixou de ser sacerdote? Então, toma cuidado, a gente tem que aprender a enxergar pelo olho da Bíblia, pelo olho de Deus. Este foi ter de noite com Jesus Cristo. De noite representa o libertar das trevas. Mas ele foi ter de noite. Por que ele foi de noite conversar com Jesus Cristo? Para esconder. Porque ele era um líder principal na casa de Israel, foi escondido. Com vergonha dos amiguinhos dele, que fazia parte da corte, fazia parte do membro do Sinédrio. Foi lá escondido para ninguém ver. Imagina uma pessoa de alta posição na sociedade conversando com Jesus Cristo. Um agitador, um perturbador da ordem, como falaram para Elias também. Esse era um perturbador da ordem, um agitador, um baderneiro. Foi escondido, para ninguém ver, porque a minha posição não permite. Onde eu estou? Deus está preocupado com a posição dele ou de alguém? Ele veio para fazer um serviço que ele fez. E quando ele deu o brado para morrer, ele falou: pai, está consumado, eu cumpri tudo que o senhor pediu para mim fazer, eu fiz. Eu fiz. Jesus Cristo era vivo ou era morto para Deus? E a maioria dos evangélicos está vivo ou está morto? E a maioria? Por isso que a oração não é respondida. Simples assim. Esse foi ter de noite com Jesus Cristo, que disse: Rabi, que quer dizer mestre, né? Rabone, Rabi, dependendo da versão. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então quer dizer, ele conseguiu ver que vinha de Deus. E ele vinha de quem? Ele também não era mestre de Israel. Jesus não fala que ele é mestre. O que é o mestre? O que é o mestrado? É um professor qualificado. Fez professor e depois fez mestrado. Mais 2 anos para fazer mestrado. Fez mestrado. Então, quem que ele era aqui? Professor de religião, dava aula de religião, instruía o povo. Mas instruía do quê, irmão? Instruía para onde? Levava o povo aonde? Para onde a maioria dos líderes hoje estão levando o povo, estão guiando o povo? Para onde? Jesus falou claramente assim, ó: se um guia cego guia outro cego, aonde vai cair os dois? No abismo. O que a Bíblia chama de abismo? Inferno. Inferno. Se um líder religioso que está cego guia outro e o outro for aceitar o guia dele, onde vai parar os dois?
vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, milagres, né? O que é um sinal? Todo mundo sabe o que é um sinal? Todo mundo sabe o que é um sinal? Vou te dar um exemplo de um sinal. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já jogou baralho? O outro sabe a carta que você está, teu parceiro? Então você dá um sinal para ele. Aí ele passa a saber. Não é? Então ele viu. Mas ele sabe o que é. Por causa do sinal. Então, aonde a Bíblia fala de sinal, sinal também é um milagre, mas o sinal, o que representa? Vou te dar um exemplo. Quando Jesus Cristo curava o cego, era só um milagre ou era um sinal? Então o que representa? Se é um sinal. Jesus Cristo estava mostrando para o mundo religioso, não é para o mundo secular não, mundo religioso, vocês estão cegos, mas eu dou vista para vocês. O que vocês ficaram? Porque eu entendi. Isso é um sinal. Jesus Cristo estava sinalizando para eles que estava cego. Eles ficaram bravos. Imagina você falar para o principal líder hoje do Brasil, falar, viu, você está cego. Ele vai ficar bravo com você ou não? Ele vai devolver um processo contra você ou não? Você está cego, rapaz. Você fala besteira, você fala asneira. O que você fala não está 100% alicerçado na Bíblia. Você distorce ela para o teu bel prazer. Você ficou no processo. E o povo vai ficar do lado de quem? De quem você acha que o povo fica? Tinha mais gente junto com Caifás e Anás ou com Cristo? Com quem o povo estava? Com quem a nação de Israel estava? Jesus Cristo, no dia do Pentecostes tinha 120. Discípulo que acompanhava ele em todo lugar que ele ia, tinha 70. Aumentou para 120 no dia da descida do Espírito Santo. E cadê a nação? Cadê o povo? Estava do lado do Caifás. Não deixa ser enganado, não se engane. Jesus respondeu e disse: na verdade, essa palavra verdade é a mesma palavra sim. O que isso significa? Aquela é uma palavra que vem do hebraico. Significa assim, a palavra verdade é um sim. O amém também, a mesma palavra. Lá em Apocalipse, o amém diz. Quando ele falou amém, ele está chamando de amém. O que isso significa? A resposta está lá em Apocalipse, na coxa direita dele. O que está escrito na coxa direita dele? Fiel e verdadeiro. Significa assim: aquele que não muda, o imutável, que não varia, que tem certeza e convicção daquilo que fala, está te falando. Então isso é a palavra amém ou sim, ou verdade. Aquele que não muda, não tem variação, aquele que é o mesmo. Aí você vai em Hebreus e você conclui. Hebreus 13:8, é o mesmo ontem e sempre. Não muda, não varia. Deus não muda. Deus não pensa uma coisa e amanhã volta atrás. Ele arrepende aquilo que ele fez ou fala e promessa para você. Porque a Bíblia também diz, e a gente tem que não pode sair do contexto. Porque a Bíblia diz assim: um dia fizeram a pergunta para mim, e ele fala, mas até Deus se arrependeu. Porque ele disse assim: eu me arrependo de ter feito um homem, de ter vindo. Não confunda as coisas. Porque ele fala assim: eu não sou filho do homem para mentir, e nem homem para me arrepender. Então lá ele está falando das promessas dele para a tua vida. Tem que pegar o contexto. Como eu falei para o papai é religioso também. Ele querer conversa religiosa, tem que ter um contexto. Tá? Porque eu sei do que eu estou falando, você não sabe. Você pega um versículo, um texto fora do contexto e fala que Deus não se arrepende. Não. O que ele prometeu para a tua vida, ele cumpre. Se você também cumprir o que ele pediu, ele cumpre. Mas se você cumprir o que ele pediu, a gente nunca pode se enganar, porque está cheio de visões e revelações para tudo quanto é canto. A verdadeira patrimônio, a verdadeira confusão. Deus só vai garantir aquilo que foi ele que falou. Só da boca dele, lá em Mateus 4, lá. O que sai da boca de Deus, o homem que sai da boca de Deus. O que sai da boca do homem, Deus não tem nada a ver com isso. Mas foi Bíblia. É só você ler. Na tentação, o que Satanás falou para Jesus Cristo? Bíblia. Salmo 91 falou Bíblia. Por isso que Jesus Cristo fala: o homem vive pela palavra, pela Bíblia que sai da boca de Deus, não pela Bíblia que sai da boca do cão, e nem do filho do cão. Essa é a resposta certa. Por que a Bíblia é escrita desse jeito? Porque não é para todo mundo entender. É para quem Deus quer, não é para quem quer. Por isso que Jesus Cristo fala: o homem vive pela palavra e sai da boca de Deus. Por que ele disse isso? Porque Satanás estava falando na Bíblia. Então eu vivo pela Bíblia que sai da boca de Deus. Eu
Eu não vivo pela Bíblia que sai da boca desses falsos crentes, desses falsos líderes, que pastoreia a si mesmo, que está verdadeiramente só interessado em valor inteiro. Porque quem vai por eles, vai ter o mesmo destino deles. Respondeu Jesus, na verdade, quer dizer, aquele que não muda, aquele que é invariável, aquele que tem certeza e convicção daquilo que está dizendo e fazendo. Te digo, que aquele que não nascer de... Aquele que não? Então fala alto, aquele que não? Nicodemos era vivo ou morto? Era um professor de religião, dava aula na faculdade de Israel. Ele ensinava a religião para o povo. Ele era vivo ou morto? Jesus falou que ele nem existia aqui por reino de Deus. Ele nem existia. Ele nem existia por reino de Deus. Porque aquele que não nasceu não existe. Jesus Cristo fala, Nicodemos, você nem nasceu para o reino de Deus. Você nem existe para Deus. Ah, mas eu sou, o senhor sabe que eu sou? Deus Cristo sabia, Deus Cristo até falou. Você é príncipe dos judeus, é um principal na religião. Você dá aula de religião, mas por reino de Deus você não existe. Deus é Deus de... Deus ouvia a oração dele? Deus ouvia a oração de Nicodemos? Era um principal da religião, era um príncipe, era um primeiro da hierarquia. Um doce, né? Que era 24. Um doce. O pai ouvia a oração dele? O pai atendia a oração dele? Por quê? Porque Jesus Cristo diz lá em Mateus que Deus é Deus de vivo, não é Deus de morto. E aqui Jesus Cristo fala que ele nasceu, então o que ele era? Para Deus. Você tem certeza que você vive para o reino de Deus? Como que eu sei que eu vivo para o reino de Deus? Quando eu sei que eu contribuo para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus aqui nessa terra de trevas. Quando eu sou um membro vivo, eu tenho função, eu faço algo que agrega valor no reino de Deus. Aquele que não faz nada, que não agrega nada para o reino de Deus, ele é um membro morto. Pode orar quanto for. E vai ter situações e momentos que mesmo um monte de gente orando para esse tipo de gente, Deus não vai permitir mais, Deus não vai permitir que seja atendida a oração também. É uma forma de Deus chamar a atenção tua, para que você entenda, opa, está na hora de eu me mexer, está na hora de eu viver os meus conceitos, corrigir a rota, toda vez que for necessário, porque se a rota está te levando para o caminho e não é bom, como dizem Provérbios, há caminho que aos olhos dos homens parece bom, mas o fim dele é a morte espiritual. A Bíblia trata de morte espiritual. Então tem caminho que parece bom, como eu já disse, porque quando eu pregava lá na reunião dela, Deus me deu uma revelação na hora que eu estava pregando, falou assim: se você quer ir para o Paraná e quer uma estrada que te leva para o norte, ela pode ser recapeada, duplicada, pode ser maravilhosa a estrada. Ai, que maravilhosa essa estrada. Ela vai chegar no destino que você quer? Não. Você está indo para o norte, mas você quer ir para o sul. Você quer ir para o céu e pega uma estrada que vai te levar para onde não é o céu? Vai adiantar alguma coisa? Como um dia o pregador disse assim: ó, você pode estar à beira do inferno, mas rumando para o caminho do céu, isso é que importa. Porque você pode estar longe do céu, mas caminhando vice-versa, ou caminhando do céu para o inferno. Que lugar da estrada você quer estar? Eu estou longe do céu, mas estou andando no céu. Beleza? Eu estou pertinho do céu, mas estou indo para o inferno. Ruim. Adiantou? Ruim. Não, eu estou pertinho do céu, não, mas você está caminhando para o inferno. Vai adiantar? Jesus respondeu, né, na verdade, verso 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele não era professor de religião? Ele não era professor, ele não dava aula, ele não ensinava o povo? Quem entendeu aqui? O povo está entendendo hoje das igrejas? O povo está entendendo? Jesus Cristo, ele não veio aqui para trazer vida e vida com abundância. Ele falou
ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida e trago com abundância. O que é uma vida abundante? O que é uma vida abundante? Cheio de paz, de saúde. Os apóstolos vêm da tormenta lá, da tempestade, ficaram todos apavorados com medo. Jesus dormia. Você teria essa frieza, essa capacidade? Não é que o crente não tem problema. Um verdadeiro filho de Deus não tem problema. É como você lida com ele. É como você reage ao problema. Jesus dormia. Por quê? Estava nem aí para a tempestade. A tempestade tinha poder sobre Jesus Cristo? Tinha poder sobre os apóstolos? Mas na cabeça dos apóstolos, eu gosto de uma passagem, eu até estava conversando essa semana com a minha esposa, uma passagem que Jesus Cristo chegou e passou pelo conselho de Sinédrio para ser julgado e condenado à morte. Ele chegou diante de Pilatos, e Pilatos começou a perguntar para ele o que aconteceu. Pilatos pegou e falou assim para ele: não sabe vós que eu tenho poder para mandar te crucificar à morte ou para te soltar? Eu tenho poder. Brilhante a resposta de Jesus. Você lembra o que Jesus falou para ele? Você lembra? Então precisa ler mais a Bíblia. Jesus Cristo falou: nenhum poder te é dado sobre mim sobre o céu, nenhum. Nenhum poder te é dado, nenhum sobre mim, nenhum. O crente que ele acha que o diabo vai pegar ele, vai pegar a casa dele, ele tem que nascer de novo. Que autoridade tem Satanás sobre a vida de um filho de Deus? Que autoridade tem o vizinho sobre o teu filho? Que autoridade tem o vizinho sobre o teu filho, sobre a tua família? Que autoridade ele tem? Vai estar do lado. Que autoridade tem? O crente tem que entender a Bíblia. Não é decorar, decorar é fácil. Entender a Bíblia. Porque o justo vive pelo conhecimento da palavra de Deus. Fé é conhecimento, é a mesma palavra do hebraico. Fé não é só crer, é você crer naquilo que você conheceu da palavra de Deus, você entendeu da palavra de Deus, para que por ela você vive como Jesus Cristo falou para Satanás. O homem vive pela palavra que sai da boca de Deus, não pela palavra que sai da boca da sua, porque isso aí é a Bíblia também. Hoje a gente vê a Bíblia saindo da boca de todo mundo, mas deixe que faça, porque Jesus Cristo também disse assim: ó, se eles não clamarem as pedras, mas vamos de pedra clamando. Você acha que é quem essas pedras? Esses bichos aí. Isso é pedra, pedra é maldição. Pedra não clamando, deixa que fala. Deixa que fala. Se o Filho de Deus não clamar, as pedras clamam. Deixa que clamar. Entendeu? Verso 5, respondeu: na verdade, ele sempre afirma. Por quê? Aquele não muda, né? Eu não falei que verdade, aquele não muda? Aquele tem certeza daquilo que fala e faz? Na verdade, te digo. O que ele disse? E não ser da água e do Jesus Cristo nasceu segundo a vontade humana ou segundo a vontade do Espírito de Deus? Entendeu? Por que ele é um homem espiritual? Você nasceu para o reino de Deus ou você está morto no reino de Deus? Você é um bracinho ressentido, uma perninha torta. O que você é? Estou falando aqui para mal quem tem defeito no corpo, não é isso. É espiritual, é um defeito espiritual. Você é morto ou você é vivo? Você é um bracinho que praticamente mal o sangue corre, não tem vida, sem vida. Que tipo de cristão você é? Você acha que o corpo de Cristo é para aceitar um braço torto? Sendo que ele veio e mostrou que ele tem poder para transformar. Mas ele transforma quem? Quem que ele transforma? Quem aceita a transformação. Quem busca mudança, quem quer mudança. Estar na igreja não é sinal de ser cristão. Estar na igreja não te faz um cristão. O que te faz um cristão é nascer de novo e ter a igreja de Cristo dentro de você. Não é você que está dentro da igreja, é a igreja que está dentro de você. Isso te torna um cristão. Está dentro da igreja? Quantas vezes Cristo entrou dentro da sinagoga e manifestado o diabo lá dentro? Quantas vezes? Não te torna cristão estar na igreja. O que te torna cristão é a palavra viva dentro de você. Não pode entrar no reino de Deus. Então quer dizer, ele estava fora. O que ele está explicando aqui? Nicodemos estava dentro ou estava fora? Estava vivo ou estava morto?
Já parou para refletir? Porque hoje é ponto de reflexão. Quero que você reflita na palavra de Deus. Você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que você vive no reino de Deus? Você vive no reino do diabo aí? O mundo é o reino do diabo, é o mundo satânico. A Bíblia fala, o mundo satânico. Eis que se aproxima dele, que é o Deus desse século, é o Deus da terra. Ainda embora estejamos na terra, não servimos o Deus dessa terra, porque somos homens e mulheres celestiais. Vivemos na terra, mas a nossa mente, a nossa cabeça está sempre ligada não? No céu. Quem é do céu para o céu vai, quem é da terra, na terra fica. O que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito, e não te maravilhes, não fique contente, maravilhado com o que eu estou te dizendo, não, porque é necessário, Deus está perguntando para ele, porque é necessário que você nasça de novo, porque o nascimento humano é só um ano mesmo, encarnado. Você tem que nascer de novo, ou seja, você tem que nascer para Deus, para o reino de Deus. A maioria do povo que se diz cristão, que carrega a Bíblia debaixo do braço, não existe aos olhos de Deus, não vive o reino de Deus, não deixa ser enganado, não se engane, como o apóstolo São Paulo disse, não se deixe escarnecer, porque Deus não deixa. E tudo aquilo que o homem semeia, vai falhar, certamente sem parar. Aí, como se diz, a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Cada um semeia o que for plantado. Verso 8, grava, porque está chegando o fim da mensagem. Eu quero que você medita. Então, antes de você ver, olha para mim. Que versículo eu comecei o culto para você meditar? Que versículo eu falei? Para você meditar a semana inteira, para você não esquecer. Que versículo nós começamos o culto? 22, 32. 22, 32. Deus é Deus que vive, não de morto. Se eu estou vivo, Deus escuta-me. Se eu estou morto, Deus não escuta-me. Você já viu de fundo escutar alguém? Já foi em velório? Já viu que eu estou conversando lá no pé do caixão de fundo responde alguma coisa? Você pode falar o que for para ele, ou que ele era maravilhoso, ou que ele não valia nada. Ele te responde alguma coisa? Você tem que estar desse jeito para as coisas do mundo. Não dá resposta, não precisa. O mundo não precisa da tua resposta. Você tem que estar vivo para Deus, não o mundo. O mundo é doido. Para Deus, vivo. Então, qual é o versículo que você meditar? Deus é Deus de vivo. Quem não está vivo não tem resposta nas orações. Quem está morto para com Deus, Deus não escuta. Aí Deus vai através do Filho dele que veio fazer a obra e nos traz um ensinamento mais completo. Em João capítulo 3, a respeito de Nicodemos. Era um grande figurão, respeitado na sociedade, professor de religião. Um dos principais sacerdotes dentro do Conselho Sinédrio. Estava vivo ou estava morto? Deus escutava ele? E você, Deus escuta? Você tem certeza que as suas orações estão sendo respondidas? Ou é só dos outros? Só dos outros. É bom orar um pelo outro. É bom ajudar a carga do outro. Mas só o outro levar a tua carga? A tua oração nunca é respondida? Se nunca está sendo respondido, toma cuidado. Toma cuidado. Porque diz assim, ó, verso 8. O vento sopra aonde quer. Que é vento mesmo que eu falei para você, de acordo com o texto aqui? Porque ele pode ser espírito maligno também. O que é o vento aqui? Espírito de Deus. Vento e espírito. Vento e pneu. Pneu o que é? Sopro. O espírito sopra. O espírito fala. Porque o vento ele não tem voz, viu, irmão? Não precisa enganar, não. Porque aí vem o livro e fala, vento não tem voz. Aqui está falando de vento. Vento é de espírito. Vento é espírito. No caso aqui, o vento sopra. Quem é nascido de novo. Quem é nascido de novo. Então, que vento que vai soprar para quem é nascido de novo? Espírito Santo. Ah, não estou ouvindo nada. Nem dentro da minha cabeça e nem uma revelação, não estou ouvindo nada. Toma cuidado. Presta muita atenção. Porque de repente você está perdido do céu, vai caminhando rumo ao inferno. Ah, mas estou perto do céu. Se a estrada for contrária, não adianta nada estar perto do céu. Você pode estar longe do céu, pertinho do inferno, mas se ele estiver caminhando rumo ao céu, beleza.
É o que vale. Porque ninguém é perfeito. Mas o nosso mestre é. E é nele que eu me espelho. Como Paulo disse assim, ó, sejais meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. O vento sopra e ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem. Porque não sabe, você sabe onde o Espírito Santo não vem? Sabe? Não tinha revelado. Nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Cadê aqui? Vamos fechar. Vou fazer uma reflexão. E eu quero orar com você. Eu quero orar. Porque a gente tem que ter certeza que a gente está vindo para dor. A gente tem que ter a convicção. Porque você não sabe o dia de amanhã nem eu. Cristo pode romper nas nuvens. Você tem certeza que Ele vai te chamar? Porque é como